A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Que bom que você está aqui para nós meditarmos em Gênesis capítulo 23. E o capítulo 23 de Gênesis vai falar para a gente a respeito da morte de Sara. E vai falar também a respeito do fato de que Abraão vai comprar o único pedaço de terra, da terra prometida, que ele vai possuir enquanto estivesse vivo. Sim, foi isso mesmo que você ouviu. O Senhor Deus prometeu que daria a ele e a sua descendência aquela terra. E realmente o Senhor vai cumprir a sua palavra. Mas no período em que Abraão estava vivo, apenas um pequeno pedaço de terra se tornou realmente posse de Abraão, apesar de Abraão ser um homem tão rico, abastado como era. E ele tomou posse, ele comprou essa terra por ocasião da morte de Sara. Então vamos olhar para esse capítulo com carinho. O versículo 1 do capítulo 23 vai nos dizer que Sara morreu com 127 anos. E se você se recorda, ela era 10 anos mais nova que Abraão. Portanto, Sara morreu com 127, quando Abraão tinha 137 anos. E se Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos, você sabe então que Isaac, na ocasião da morte de sua mãe, Sara, tinha 37 anos. E um dado interessante é que Sara é a única mulher em toda a Bíblia cuja idade vai ser mencionada. E acreditamos que é porque Sara, por ser esposa de Abraão, o pai da fé, tinha uma grande importância para o povo bíblico e também para nós, obviamente. Inclusive, 1 Pedro 3, versículo 6 diz assim: foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E olha, queridos, depois que Abraão e Sara saíram de Ur dos Caldeus, até o dia em que Sara morreu, foram em torno de 62 anos. Claro que assim, provavelmente antes de saírem de lá, de Ur dos Caldeus, eles já eram casados, mas eles viveram, como nós podemos ver, mais de 62 anos juntos, ou seja, eles tinham tido uma longa caminhada juntos. E aqui nesse capítulo, o primeiro versículo vai nos dizer que ela morreu. Só para que você saiba, depois da morte de Sara, Abraão ainda viveu cerca de 38 anos, tá bom? Só para que você saiba. Mas continuando. No versículo 2, então, ela morreu em Hebrom, que era na terra de Canaã. A palavra do Senhor vai dizer, no versículo 3, que Abraão vai prantear por Sara, ele vai realmente chorar pela sua esposa, e ele vai falar com os filhos de Et. Os filhos de Et, se você volta lá em Gênesis 10, 15, você vai ver que eles eram os descendentes de Cã e de Canaã, tá bom? E ele vai dizer para eles que ele gostaria de comprar um pedaço da terra para enterrar a sua esposa. E os filhos de Et vão responder para ele: puxa, você é como um príncipe de Deus entre nós. Com certeza nós podemos dar para você uma terra de presente. E aqui eles começam a conversar de uma maneira, queridos, que se a gente não está atento ao texto e até mesmo ao contexto em que foi escrito, a gente não entende exatamente o que está acontecendo. Porque na leitura parece que eles estão querendo dizer: não, pegue aqui o terreno, você pode ter um lugar para enterrar a sua esposa aqui entre nós. Mas na verdade eles não estavam apenas conversando e dizendo: não precisa pagar, é de graça. Na verdade, queridos, isso era uma negociação na frente de todos os homens, à porta da cidade, vamos falar dessa maneira. Abraão, no versículo 7, vai se levantar, ele vai se inclinar diante do povo, ele vai falar: então tudo bem. Então, versículo 8, intercedam junto a Efron, que é o filho de Zoar, para que eu possa adquirir a caverna de Macpela. O interessante, queridos, é que Efron não está longe. Efron está ali sentado no meio dos filhos de Et, ele está ouvindo a conversa. Então, esse intercedam diante dele não significa que eles deveriam ir lá falar com Efron, porque Efron estava ouvindo a conversa, ele estava ali no meio de todos. E então, versículo 10, Efron que estava ali, ele vai dizer: não vou te dar apenas a caverna, porque o que Abraão vai pedir é: me dê a caverna de Macpela, que fica ali na extremidade do campo.
E o versículo 11 vai dizer, não, não apenas a caverna, imagina, eu vou te dar todo o campo da caverna. O que isso significa? Queridos, uma explicação muito importante, porque aqui parece que Efron está sendo muito generoso, dizendo, olha, fique com tudo, não apenas com a caverna. Mas Efron não estava absolutamente insistindo para oferecer o campo. A transação precisava ser feita dessa maneira para que fosse um bom negócio, porque ele não queria vender, queridos, apenas a caverna. Ele queria vender todo o campo incluído. Porque, de acordo com a lei, e existe uma lei, queridos, chama-se Código de Leis dos Hititas. De acordo com essa lei, se ele não vendesse, ele ainda pagaria impostos sobre aquela terra. Então, o que é que ele faz? Ele vende, e ele vende muito bem. Porque quando vai chegar lá no versículo 14, porque Abraão insiste com ele, não, eu quero pagar um preço justo. No versículo 15 ele fala alto para que todos escutam. O que é um terreno que vale 400 barras de prata, né? O que é isso entre eu e ti? 400 barras de prata ou ciclos de prata, queridos, deixa eu te dar uma ideia para que você entenda o que eu estou falando. O preço que foi pedido pelo terreno era um preço exorbitante. Para você ter uma ideia, no tempo de Abraão, 8 ciclos de prata equivaliam ao salário anual de um trabalhador. Você escutou? Anual, 8 ciclos. Portanto, se ele estava pedindo esse valor exorbitante, dependendo da tradução da Bíblia que você está lendo, aparece 400 ciclos de prata. Em algumas outras, 400 barras de prata. Ou seja, era muito dinheiro que ele estava pedindo. E quando ele diz em voz alta, olha, o que são 400 barras de prata entre você? Versículo 16 vai dizer que Abraão vai lá, vai pesar a prata e vai entregar para ele esse valor. E então no versículo 17 nós vemos que o campo de Efron, que estava ali em Macpela, que ficava em frente a Manre, o campo, a caverna, o arvoredo, tudo, passou a pertencer a Abraão, que, como eu disse para vocês, foi o único pedaço de terra que ele possuiu até que fosse realmente conquistada a terra prometida. E então, versículo 19, é dito para nós que ele vai sepultar a sua esposa, ele vai sepultar Sara nessa caverna. E se você gosta de anotar e cruzar informações, não apenas Sara foi enterrada na capela, na caverna de Macpela, mas também Abraão, Isaque, Rebeca, Lia e Jacó. E você pode conferir tudo isso em Gênesis 25, 9, em Gênesis 35, 29, em Gênesis 45, de 29 a 31, e também em Gênesis 50, 13. Ou seja, esta caverna foi adquirida não apenas para o sepultamento de Sara, mas outros homens de Deus seriam também sepultados, da mesma família, né? Homens e mulheres seriam sepultados na mesma caverna. E onde está essa caverna, Rita? Bom, o local da caverna de Macpela, hoje, ele é coberto, ele está embaixo de uma mesquita. Essa mesquita se chama Haram el-Khalil. Dá para você pesquisar na internet, dá para você ir lá no Google e você ver onde é que foram enterrados. Você vai ver apenas a mesquita, óbvio, porque está abaixo, mas você pode localizar geograficamente este local. Agora, para finalizar, eu quero dizer uma coisa para você. Esse é um capítulo para falar do falecimento de Sara. E a morte, embora Abraão tenha chorado a sua esposa, a sua querida esposa, afinal de contas viveram tanto tempo juntos, o que nós vamos ver é que no capítulo 24, Abraão vai se levantar e tomar decisões. Então, Abraão ele teve um tempo para chorar, mas ele também teve um tempo para agir. E o fato de nós nos levantarmos após o falecimento de alguém que nós amamos, não significa que nós não amamos tanto assim. Ao contrário, levantar-nos é preciso. Muitas pessoas, diante da situação de luto, elas se dobram diante da tristeza. E sim, existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo de chorar. Mas existe também um tempo de nós nos levantarmos do lugar de lágrimas e seguirmos com a vida. Porque isto é bom. Isto agrada a Deus. Abraão amou a sua esposa. Abraão viveu muitos anos com a sua esposa. Abraão errou também com a sua esposa, mas Abraão permaneceu até o final. E aqui o que nós vemos é um homem vivendo o seu momento de dor, negociando o túmulo
e então se levantando e tomando as decisões necessárias, que é o que nós vamos ver no próximo capítulo. Ele vai buscar uma esposa para o seu filho, porque Sara morreu, Sara faleceu sem ver Isaac se casar. Então, se fosse para nós aplicarmos para as nossas vidas, eu diria: embora a morte seja um momento tão triste, a separação de alguém que nós amamos, a esperança de um porvir, o próprio apóstolo Paulo tem 2 textos que ele fala sobre isso, 2 Coríntios 5:8 e Filipenses 1:23, ele fala assim: sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo e habitar com o Senhor é morrer, viu, gente? Lá em Filipenses 1:23 ele fala: estou cercado pelos 2 lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo dá para nós, queridos, o sentido que nós devemos ter no nosso coração a respeito da morte. Embora despedir-se de alguém que nós amamos seja tão difícil, seja tão triste e nós sintamos saudade, e tudo bem sentir saudade, é muito importante que nós entendamos que a vida continua após a morte. Em 2 sentidos eu quero te dizer isso. A vida continua para aqueles que morreram e a vida continua para aqueles que estão vivos. A palavra do Senhor Deus diz, e o apóstolo Paulo acabou de nos dizer, que morrer e estar com Cristo é infinitamente melhor. E, portanto, se queremos morrer e estar com Cristo, precisamos entregar a nossa vida para Jesus enquanto estamos aqui. Precisamos pedir ao Senhor que seja o Senhor da nossa vida, precisamos pedir que Ele venha tomar o controle do nosso coração, e então, quando chegar a nossa hora de partir, nós teremos a convicção de que estaremos indo para um lugar de muita alegria. O próprio apóstolo Paulo disse que ele ficava na dúvida, porque ele desejava ao mesmo tempo ficar aqui para fazer a obra do Senhor, ele desejava estar com o Senhor. Mas a vida também continua para aqueles que viveram. Se você, assim como eu, já perdeu pessoas muito especiais na sua vida, você sabe o quanto é difícil lidar com as memórias, você sabe o quanto é difícil lidar muitas vezes com a tristeza ou com a vontade de não prosseguir. Mas eu quero dizer para você, você precisa. Acredite, você precisa se levantar depois de chorar como Abraão fez. Ele chorou por Sara, mas ele se levantou. E Moisés não vai dizer para nós quantas outras vezes ele se lembrou de Sara, mas a verdade é que os demais quase 38 anos que ele viveu após a morte de Sara, ele prosseguiu. E prosseguir não significa que aqueles que morreram não eram importantes para nós, mas prosseguir significa que nós entendemos que a vida é um dom de Deus e que nós estamos vivos porque temos um propósito de Deus nessa terra. Portanto, se você perdeu alguém e se essa perda de alguma maneira significou para você uma sensação de Rita, para mim acabou a alegria, ou eu acho que eu já morri, eu morri junto com essa pessoa. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus essas palavras sejam quebradas na sua vida. Você está viva, você não está morta e não tem problema você estar viva. Você sabia que algumas pessoas se sentem culpadas, como que indignas, como se elas não tivessem o direito de sorrir, como se elas não tivessem o direito de prosseguir, porque é como se elas tendo vida após a perda de uma pessoa tão importante, significaria como se elas não tivessem sentido a dor da perda, como se elas precisassem provar para as pessoas que elas estão em luto eterno. Queridos, eu convido vocês e que nós possamos, em nome de Jesus, a despeito de quem quer que nós tenhamos perdido, um filho, uma mãe, um irmão, uma melhor amiga, um pai, qualquer pessoa que nós amamos muito e que infelizmente nós tivemos que dizer adeus cedo demais, muito mais cedo do que nós gostaríamos. Que nós possamos, em nome de Jesus, ao invés de nos entristecer com a morte, olhar para o Senhor Deus e dizer: Pai, obrigado pelos anos que o Senhor me permitiu viver com esta pessoa. E que eu e você, que todos nós, possamos nos levantar deste lugar. Se você estiver nesse lugar de luto, que este dia, esse podcast, que é, na verdade, uma conversa entre você e o Espírito Santo. Estou aqui apenas de intermediária. Que essa conversa entre você e Deus sirva para dizer: filha, é tempo de viver. Se levante como Abraão se levantou. Tome as decisões que precisarem ser tomadas, como ele tomou, comprando o campo de Macpela, onde está a caverna, e você vá viver, vá tomar as decisões, vá fazer a vontade de Deus, vá continuar a sua jornada, honrando e agradecendo a Deus por cada um dos dias vividos.
perto dessa pessoa que você ama e que você tanto amou, como Abraão amou Sara. Deus abençoe muito você. Manda esse podcast para alguém que precisa ouvir essa verdade. E Deus te abençoe. Até o próximo episódio, se Deus quiser. E se você ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!